Olá, estudantes! Chegamos ao nosso quarto vídeo. Bem, nesse vídeo nós trataremos de um probleminha que nós tratamos no ambiente da sala de aula. Quando nós construímos este triângulo, usando esse método de usar arcos de circunferência e uma reta suporte para fazer a construção, nós questionamos assim: este triângulo é mesmo um triângulo equilátero, né? Ou seja, qual é a definição de triângulo equilátero? Um triângulo que tem os três lados com a mesma medida, tem os três lados congruentes. Ou alguns autores ainda dizem que tem os três lados iguais. A palavra adequada é congruentes, tá bom? Bem, e uma das respostas que nós obtivemos de um dos estudantes era: olha, professor, a gente pode utilizar uma régua e medir, verificar se os lados têm a mesma medida. Bem, realmente é uma possibilidade. Nós podemos pegar a régua, utilizar a régua para medir os lados desse triângulo. Por exemplo, neste caso aqui, nós já verificamos que esse segmento AB, ele tem 6 centímetros. O segmento BC tem 6 centímetros. Posso colocar aqui o zerinho no A e verificar que o segmento AC ele tem 6 centímetros. E aí eu digo assim, olha, ele tem os três lados iguais, tem 3 centímetros. Bem, eu diria que esta medição ela nos dá um indício que esses segmentos têm a mesma medida. Por quê? Porque a régua ela não é um instrumento de precisão. Tá? Ele tem a graduação, está correto, está tudo certinho. Nós utilizamos no nosso dia a dia para tomar medidas, não só a régua, mas a fita métrica e outros instrumentos, mas ele não é um instrumento de precisão, certo? Além desse fato da régua não ser um instrumento de precisão, quando nós utilizamos estes instrumentos para fazer as construções, as representações geométricas, nós também cometemos erros. Podemos usar o compasso de forma inadequada, nós podemos utilizar a ponta do grafite ou do lápis pode estar mais fina, mais... enfim, e aí colocar o ponto mais afastado um pouquinho. Então, não é uma forma precisa de nós garantirmos esta característica do triângulo equilátero. Então, somente com a régua a gente não consegue garantir isso. A gente pode utilizar também o compasso para fazer essa verificação, certo? Por exemplo, posso pegar esse compasso, colocar a ponta seca no ponto C, a outra ponta no ponto B. Se eu girar esse compasso, ele vai chegar no ponto A, por exemplo. Girando aqui nesse sentido, no sentido horário, né? Veja que ele chegou no ponto A. Isso significa que eu posso afirmar que o segmento BC ele é congruente ao segmento AC, porque eu não movi a abertura do compasso. De modo que, olha aqui, eu tô caminhando com a ponta do lápis aqui do compasso sobre o arco de circunferência C2. E o que eu verifico nesse giro do compasso é que tanto o ponto A quanto o ponto B são pontos de C2. E se eu tenho a ponta seca do compasso em C, isso significa dizer que BC é raio deste arco. Significa dizer que AC também é raio deste arco C2. E, pela mesma razão, ou seja, com o mesmo procedimento, eu posso colocar a ponta seca do compasso sobre
o ponto B, a outra ponta sobre o ponto C. E aí, quando eu movimento o compasso, olha, eu estou movimentando o compasso sobre o arco C1. E eu verifico que A é ponto de C1 e que C também é ponto de C1. Como a ponta seca do compasso está aqui, ó, no ponto B, o que é que eu verifico? Que o segmento BC ele é raio do arco C1. Este segmento AB ele também é raio de C1. Logo, AB e BC são segmentos congruentes, ou seja, têm a mesma medida, porque os dois são raios do arco de circunferência C1. Então, nós utilizaremos este fato para construir uma justificativa que este triângulo que nós construímos por este método, ele é um triângulo equilátero. Então, o problema que nós colocamos foi: o triângulo ABC é equilátero? E aí nós escrevemos o seguinte: observe que o segmento, vamos olhar primeiro para C1. Então, o primeiro segmento que nós observamos é o AB. E o segmento AB é raio do arco de circunferência C1. Então, vou colocar aqui somente de C1, tá? Que é o raio de circunferência que nós estamos nos referindo. BC também é raio do arco C1. Então, vou colocar assim como BC. Logo, então, deste fato, né, decorre que AB ele é congruente a BC. Bem, olhando agora para o arco de circunferência C2, olha o que a gente observa, que o segmento AC ele é raio do arco C2. Então, vou colocar assim, e que o segmento de reta AC é raio do arco de circunferência C2. Assim como o segmento BC. Logo, AC é congruente a BC, que é este segmento aqui. Também é raio de C2. Agora, observe aqui. AB é congruente a BC e AC é congruente a BC. Então, eu posso escrever assim, ó. AB ele é congruente a BC, que é congruente a AC. Ou seja, AB também é congruente a AC. Ou seja, AB é congruente a BC, AC é congruente a BC. Então, AB também é congruente a AC. Ou seja, os três lados do triângulo têm a mesma medida. Então, desta verificação, a partir da confirmação, da verificação que estes segmentos são raios de dois arcos de circunferência, eu concluo, né? Portanto, esses três pontinhos significam portanto,
o triângulo ABC é equilátero. Pois AB é congruente a BC e é congruente a AC, ou seja, os três lados têm a mesma medida. Até o próximo vídeo, que nós verificaremos os ângulos internos do triângulo equilátero. Até breve.